O problema da droga é complexo e por isso desafia a todos. Isso é de natureza pública, como é de natureza privada, é motivo de estudo, de ação dos assistentes sociais, dos sociólogos, dos antropólogos, é de natureza ética, envolvendo a filosofia, envolve do ponto de vista das ciências da saúde, todas elas. Não existe nenhum povo, nenhum momento histórico onde não se registre esse uso de uma substância psicoativa. Pode ser um uso recreacional, no sentido de dar alguma sensação de prazer, pode ser um uso relacionado a uma medicação, pode ser um uso sacramental, religioso. Mas o que é constante em toda a história da humanidade é essa característica do homem de procurar estados alterados da consciência. Alterar a sua consciência, alterar a sua maneira de perceber as coisas, é algo que sempre atraiu os homens. O desenvolvimento do fenómeno da toxicodependência, do uso de drogas ilícitas em Portugal, é um fenómeno relativamente recente. Acontece a nossa Revolução, é o 25 de Abril de 74, e subitamente regressam a Portugal milhares e milhares de antigos colonos que estavam nas tais colónias portuguesas em África, milhares de soldados, gente jovem, algumas dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas, tinham criado algum hábito de consumo de algumas substâncias, nomeadamente maconha, como dizem no Brasil, marihuana, liamba, como se diz em África, e quando regressaram trouxeram toneladas. Eu comecei a consumir drogas com 18 anos. Sempre consumi durante 12 anos, sempre no charro. Nunca piquei, nunca fumei em pratas, foi sempre no charro. Depois, quando fui para a tropa, descobri que algo não se estava bem. Quando cheguei ao bairro, expliquei aos meus amigos, olha, aconteceu isto, não dormi mal, e eles depois explicaram. Tu fumas dos charros do Zé, o Zé mete cavalo no charro e compra um pacote e vais ver como é que ficas. E a partir daí, comprei um pacote, meti no charro e foi a minha desgraça. E rapidamente, de facto, este novo fenómeno se transforma no centro das preocupações de saúde, das forças de segurança, enfim, a principal preocupação política em Portugal. A comunidade estava sofrendo bastante com briga de gangues, de tráfico, muitos homicídios, chegando ao ponto de, em menos de 2 anos, 36 adolescentes e jovens serem assassinados num raio de 3 km². E a gente montou um grupo que ficou conhecido como Menino de Deus. Por que Menino de Deus? Porque quando a gente ia na comunidade, as pessoas não têm que morrer mesmo e tal, sabe? Quando um desses meninos morria, o pessoal dizia, menos um. Aí a gente dizia que eles eram meninos de Deus, que só Deus queria, né? Porque é filho dele, só Deus quer mesmo. As pessoas estão usando o crack. Não é o crack que está acabando com as pessoas, não. Coloca tudo para cima do crack e acabou. Não é o crack. É muito fácil eu colocar o crack, não o crack lá na periferia. Os caras, será que é o crack? Ou as pessoas estão com medo de enfrentar essa falta de educação, falta de lazer, falta de habitação, né? Essa falta de tudo. Não foi o crack que levou as pessoas àquela situação. Ao contrário, são as pessoas em situação de desfavorecimento social que, diante do sofrimento, do desespero, acabam lançando mão de alguma droga para aliviar o seu sofrimento. E pelo preço mais acessível, acaba sendo o crack.
Eu não posso dizer que um bairro pobre, uma favela, é feita e é composta por pessoas viciadas, pessoas drogadas. Não, ela é composta por trabalhadores, por pessoas que lutam no dia a dia, pessoas que têm todas as dificuldades e superam. Mas é um espaço onde essas contradições também fluem com maior facilidade, porque, na verdade, você tem uma visibilidade sobre um problema que está ocorrendo por um tipo de procedimento, um tipo de droga, um tipo de violência. A solução é um menino. E aí, cara? E aí? Como é? Vô, tu tá afim mesmo de sair? Eu quero estudar, mas tô bem, mano. Mas já sei tomar não, deve dar álcool, né? A diretora disse que não te aceita. Como é? Não quero, deixa, mano, estudar de novo. Tu tá afim mesmo de sair? Quero estudar, mano, tô bem, mano. Ah, então pronto. Aí quanto a isso, meu chapa, é mais fácil. É mais fácil. Do estudo é mais fácil. Tu tá afim mesmo de sair? Não, mas não é pensar nada, eu preciso sair, mano. Pronto. Pronto, agora eu tô confiando. Pronto. Então pronto, ó. Querer estudar e querer trabalhar é o primeiro passo de sair, meu chapa. Eu vou aí, hoje ainda eu vou aí. Hoje ou amanhã de manhã eu vou aí. Viu? Pois tá bom, cara, valeu. Tá aí, cara, tá entendendo? O reino de Deus é isso aqui. Entendeu por quê? Porque os caras querem que ele mate um cara, cara. Ele não quer matar, entendeu? Por ele ser de menor. É isso, tu tá entendendo? Sabe? É isso aqui, cara. Aonde é que eu posso contar com o Estado agora? Quando nós nos aproximamos de um cidadão utilizador de drogas, isto acontece com as substâncias que mais degradam do ponto de vista da vontade as pessoas, heroína, crack. Nós encontramos muitas vezes pessoas completamente desprovidas dos mínimos de dignidade humana, que não têm um cartão de cidadão, não têm um cartão que lhes permita aceder aos cuidados de saúde, estão privados, de facto, estão excluídos de entre os excluídos. E medidas importantes do nosso ponto de vista é facultar-lhes esses instrumentos para que vão novamente integrando a sociedade. Políticas públicas sempre é o resultado de uma demanda da sociedade. Claro que essas demandas elas vão se fazer muito mais ouvidas quando elas são frutos de um movimento social, de organizações sociais que apresentam, que reivindicam, fazem tornar a sua demanda um problema público. E a política surge então como resultado, como forma de atendimento dessa demanda. Ora, esse é o primeiro momento da política. Eu não posso dizer aqui que o Estado não tem feito nada, mas poderia ter feito muito mais do que fez até aqui. E agora parece que nós acordamos para o problema e o problema está tomando proporções assim bastante preocupantes. Só para se ter uma ideia, há crianças que estão usando crack já a partir dos 5, 7 anos de idade. Isso é inadmissível e inaceitável. Então eu tenho uma lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que é prioridade absoluta criança e adolescente. Eu tenho que garantir, a maior parte de recursos deve ser para a área da infância. E não acontece. Quando não acontece, o que é que gera? Tá aí nossas crianças usando droga, nossas crianças violadas nos seus direitos, e aí elas crescem, viram adolescentes, constroem sua identidade dentro de um universo marginalizado, sem direito a nada. E aí o que é que ele termina? Caindo dentro da unidade de internação, não é? E aí de quem é a culpa? A sociedade tenta criminalizá-lo. É que não presta, é um vagabundo, mas a gente não entende que eu só dou aquilo que eu recebo. Eu só posso oferecer aquilo que eu conheço.
Aquilo que eu nunca vi, eu não sei dar a ninguém não. Então eu nunca tive amor, respeito, educação. E a gente exige que essas pessoas ofereçam isso numa sociedade. Eu não tenho, eu só dou aquilo que eu tenho para dar. Percebeu-se que existia uma série de toxicodependentes que habitavam, pernoitavam por lá pelo bairro. E foi pensado então que estas pessoas não conseguem sair do bairro, não são capazes, não estão preparadas para parar os consumos, então vamos tentar com um programa de substituição à opiácea. Começamos por um programa muito restrito às pessoas que estavam sem abrigo no Casal Ventoso, mas depois percebemos que esta realidade não era apenas do bairro, acabava por ser também estendida à cidade de Lisboa e, portanto, fomos readaptando, reinventando este programa. Mas o que temos observado em Portugal, com a política que se desenvolveu nos últimos 10, 15 anos, é que, felizmente, tem diminuído a incidência de novos casos de dependência de cocaína e de heroína, embora estejamos preocupados porque o contexto de crise em que neste momento nós e toda a Europa vivemos, com um aumento de taxas de desemprego muito grande, com grande instabilidade social, é de molde a levar-nos a pensar que poderemos vir a ter um novo surto, digamos, de aumento dessas problemáticas, como aliás aconteceu nos anos, depois das últimas crises que tivemos nos anos 70 e 80. Nós somos um serviço aberto, né? E a gente trabalha com ações, a gente procura trabalhar junto com a comunidade, junto com a população, porque senão não funciona, né? Se a gente se fechar dentro dos muros do CAPS, a gente vira hospital da mesma forma, na lógica hospitalocêntrica, e não é esse o nosso papel, o nosso objetivo. Por ser um serviço aberto, nós recebemos demanda espontânea, a maioria das pessoas que chegam aqui é por demanda espontânea, eles vêm, nos procuram, e eu sempre digo assim, precisa de alguma coisa, identidade, comprovante de residência? Não, hoje em dia a gente não pede mais nada, porque muitas vezes eles não têm mais nem a própria identidade como ser humano. Então assim, basta eles terem boa vontade para se tratar. A polícia de São Paulo cercou hoje a região da Cracolândia, no centro da cidade. A operação tinha como objetivo prender traficantes e procurados pela justiça. A Polícia Militar de São Paulo fez hoje mais uma operação no centro da capital, onde centenas de dependentes químicos costumavam se reunir para fumar crack. Consumindo crack na Praça Júlio Prestes. Toda a ação é acompanhada pela polícia e por moradores. Gostei da operação da Polícia Militar, mas só que não pode só ser hoje, que a mãe está de anos de idade. A ação da polícia, em parceria com diversos órgãos municipais e estaduais, é sufocar o tráfico. Essa operação não tem data para terminar. Fazendo o que aí, Ju? Não é para ficar mais aqui, vai, sai, vai, sai. A operação começou logo de manhã, com homens da Polícia Militar ocupando as ruas na região da Cracolândia. Os alvos eram traficantes e procurados pela justiça. Este homem deu trabalho para ser imobilizado. Em minutos, a praça no meio da Cracolândia fica tomada por viciados. São dezenas de homens e mulheres sem ter para onde ir. Mas qual é o diferencial agora? Nós vamos isolar aquele local de droga. Vai ser muito difícil chegar a droga naquele local. Nós vamos enfraquecer esse grupo de viciados e até o domínio do tráfico. Antes, uma assistente caminhá-los, fazer uma limpeza aqui nas ruas. Neste primeiro dia não foi fácil. Este homem reagiu à ação. Foram precisos 6 policiais para contê-lo. Para estarem agindo aqui dentro. Imóveis abandonados são transformados em labirintos, onde moram os usuários de crack. Uma cena inimaginável. A rua Helvétia, o centro da Cracolândia, praticamente livre. E muito mau cheiro. A entrada da médico e assistencial aos dependentes, mas a maioria permanece nas ruas e não consegue se livrar do vício. Quem vive o problema expressa dúvida pelo cartaz. Crack, doença ou vício? Você quer tratamento? Não, eu sou doente. Eu acho que o fenômeno das Cracolândias, as medidas heróicas
que se tomam no sentido de acabar com as cracolândias, na verdade partem de um grande equívoco. Qual seria esse equívoco? É você atribuir aquela situação de exclusão social e de miséria à presença do crack. Eu gostaria de enfatizar, de termos o cuidado que, em nome de um direito básico, que é o direito à liberdade de escolha, a gente não esteja camuflando uma realidade perversa, que é da impossibilidade da escolha real de quem usa hoje drogas ilícitas, principalmente nas camadas com maior déficit educacional e social no nosso país. Esse problema demandaria atitudes mais radicais, mais corajosas, a exemplo do que aconteceu na política portuguesa. Eu acho que as medidas que foram adotadas em Portugal realmente modificaram muito o panorama da questão do uso e da dependência de drogas. É evidente, não há fórmulas mágicas, mas penso que seria bom se o Estado brasileiro, ou os diversos Estados da grande nação brasileira, fossem construindo respostas específicas dirigidas a esta população, facilmente acessíveis, com poucos constrangimentos ao acesso, porque quando elas estão disponíveis, acessíveis, não é necessária internação compulsória, as pessoas procuram espontaneamente.